O Lago das Sereias é uma lenda fascinante que remonta às tradições orais das comunidades amazônicas, refletindo a profunda conexão entre os seres humanos e os mistérios da natureza. Essa história gira em torno de um lago encantado, conhecido por sua beleza surreal e pelas criaturas míticas que habitam suas águas. As sereias, descritas como seres de beleza estonteante e vozes hipnotizantes, são centrais nessa narrativa, simbolizando tanto a atração quanto o perigo que a natureza pode representar. A lenda começa em uma aldeia localizada nas margens de um lago profundo e cristalino, cercado por uma vegetação exuberante e densa. Os habitantes da aldeia sempre respeitaram o lago e suas águas, transmitindo às gerações mais jovens histórias sobre as sereias que, segundo a crença, habitavam suas profundezas. Essas sereias eram vistas como entidades de dualidade, belas, mas traiçoeiras, capazes de encantar os homens com suas canções e, ao mesmo tempo, de arrastá-los para a morte. Os moradores eram advertidos a nunca se aproximar demais das águas, especialmente durante a lua cheia, quando se dizia que as sereias se revelavam em toda a sua glória. Numa noite de lua cheia, um jovem pescador chamado Aylan, atraído pela beleza do lago e pelas histórias que ouvirá desde a infância, decidiu que era hora de conhecer as sereias. Ignorando os avisos de sua avó, ele pegou sua canoa e remou em direção ao centro do lago. À medida que se afastava da costa, Aylan sentiu um frio na espinha, mas a curiosidade era mais forte. Ele parou sua canoa e, enquanto observava a superfície do lago refletir a lua, começou a ouvir uma melodia suave e envolvente. Era a canção das sereias, um som que parecia tocar diretamente seu coração, despertando um desejo inexplicável de se juntar a elas. Como hipnotizado, Aylan se deixou levar pela música, inclinando-se para a borda da canoa, quando de repente, ele avistou figuras submersas. As sereias emergiram das águas, suas longas madeixas flutuando como algas e suas vozes se entrelaçando em harmonias de fazer chorar. Elas eram deslumbrantes, com escamas que brilhavam como pedras preciosas sob a luz da lua. Aylan ficou em choque, admirando sua beleza, sem perceber que estava sendo atraído para a beira do lago. Uma das sereias, com olhos que pareciam refletir a luz das estrelas, olhou diretamente para ele e sorriu, convidando-o a se juntar a elas. Sem pensar nas consequências, Aylan saltou da canoa e mergulhou nas águas geladas. Assim que ele tocou a superfície, a sensação de liberdade e euforia o envolveu. Ele começou a nadar em direção às sereias, mas, à medida que se aproximava, a alegria rapidamente se transformou em terror. As sereias, antes amigáveis, revelaram sua verdadeira natureza, suas expressões mudando de encanto para malícia. Elas começaram a puxá-lo, suas mãos frias envolvendo seu corpo, e Aylan percebeu que havia caído em uma armadilha mortal. Desesperado, ele tentou se libertar, mas as sereias eram fortes e o puxavam cada vez mais fundo. Ele lutou contra elas, gritando por ajuda, mas sua voz se perdia no eco das canções hipnotizantes. Em um último esforço, Aylan lembrou-se das advertências de sua avó e, em meio ao pânico, começou a gritar o nome das sereias, pedindo que o deixassem em paz. Para sua surpresa, ao pronunciar os nomes de algumas das sereias que ouvirá em histórias antigas, a força que o segurava começou a afrouxar. As sereias, parando por um momento, olhavam para ele, e algo mudou em seus olhos. Era como se as memórias de sua humanidade as atingissem. Com um movimento repentino, Aylan aproveitou a fraqueza delas e conseguiu nadar em direção à superfície. Ele subiu com todas as suas forças, e finalmente, emergiu das águas do lago, tomando ar com avidez. Ofegante, Aylan conseguiu alcançar sua canoa e remou rapidamente de volta à margem, sem olhar para trás. Ao chegar à beira, ele se jogou na terra, tremendo e com o coração disparado. As sereias, agora distantes, apenas observavam, sua canção se transformando em lamentos, ecoando nas águas enquanto o jovem pescador se afastava. Após essa experiência aterrorizante, Aylan nunca mais se aproximou do lago, mas a história de sua aventura se espalhou pela aldeia, servindo como um alerta para aqueles que se deixavam levar pela beleza e pelas canções sedutoras. A lenda do Lago das Sereias perdurou, lembrando a todos que a natureza possui seus mistérios e perigos, e que a curiosidade, quando levada ao extremo,
pode levar a consequências trágicas. Os habitantes da aldeia, respeitando a memória de Ayla e as histórias que sempre ouviram, passaram a realizar rituais em honra às sereias, pedindo proteção e lembrando-se de que a beleza pode esconder profundezas traiçoeiras. O Lago das Sereias continua a ser um lugar de fascínio e temor, um lembrete do delicado equilíbrio entre o respeito pela natureza e o desejo humano de explorar o desconhecido. As ruínas de uma civilização perdida. É uma história que explora os mistérios e a beleza trágica de uma sociedade antiga que, por razões desconhecidas, desapareceu da face da Terra. Localizadas nas profundezas da floresta amazônica, essas ruínas se tornaram um ponto de interesse para arqueólogos, aventureiros e curiosos em busca de respostas sobre o que poderia ter acontecido a uma civilização que outrora prosperou naquela região. A lenda das ruínas começa com relatos de viajantes que, ao se aventurarem pela floresta, encontraram estruturas grandiosas, adornadas com esculturas intricadas e símbolos que não faziam parte de nenhuma cultura conhecida. As histórias falavam de templos imponentes, ruas pavimentadas e artefatos que falavam de um povo avançado, que parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. A floresta, por sua vez, reclamou lentamente o que restou dessas construções, envolvendo-as em uma dança de vida e morte. Os arqueólogos que se aventuraram até lá foram fascinados por esses relatos e decidiram explorar as ruínas. Eles formaram uma expedição composta por especialistas em história antiga, botânica e antropologia, determinados a desvendar os segredos que a floresta mantinha. Após meses de planejamento, eles embarcaram em suas embarcações e se dirigiram ao coração da Amazônia, onde acreditavam que as ruínas estavam localizadas. A jornada foi repleta de desafios. Os membros da equipe enfrentaram terrenos difíceis, insetos vorazes e o clima imprevisível da floresta. À medida que se aproximavam da localização das ruínas, um sentimento de expectativa e apreensão tomou conta deles. Quando finalmente chegaram, o que encontraram foi de tirar o fôlego, de imensas estruturas cobertas de musgo, árvores que brotavam dos telhados e imagens esculpidas em pedra que pareciam contar histórias de um passado longínquo. À medida que exploravam as ruínas, a equipe encontrou artefatos, como utensílios de cerâmica, ferramentas de pedra e até mesmo inscrições em uma língua desconhecida. Cada descoberta levantava novas perguntas. O que havia acontecido com essa civilização? Por que haviam abandonado suas casas? As respostas estavam enterradas sob camadas de tempo e natureza. Conforme as investigações avançavam, membros da expedição começaram a relatar experiências estranhas. Sons inexplicáveis ecoavam entre as paredes das ruínas, e visões de figuras sombrias eram frequentemente vistas nos cantos de seus olhos. Um dos arqueólogos, um experiente antropólogo chamado Dr. Miguel, começou a ter sonhos vívidos sobre a civilização perdida. Ele se via em uma cidade vibrante, cheia de vida e cultura, mas então uma escuridão consumia tudo, deixando apenas ruínas. Intrigado e ao mesmo tempo alarmado, Dr. Miguel decidiu investigar essas visões, acreditando que poderiam ser uma chave para entender o que havia acontecido. Ele começou a passar mais tempo sozinho nas ruínas, mergulhando na história que as pedras pareciam contar. Com o tempo, ele percebeu que as visões estavam conectadas aos artefatos que encontravam. Cada objeto parecia ressoar com uma energia única, como se as almas daqueles que um dia viveram ali estivessem tentando se comunicar. Em uma noite, enquanto estudava um grande altar central, Dr. Miguel teve uma revelação. Ele percebeu que as ruínas não eram apenas vestígios de uma civilização perdida, mas um memorial, um lugar sagrado onde os habitantes haviam celebrado sua vida e enfrentado sua própria destruição. As inscrições que ele tinha encontrado eram avisos, advertindo sobre as consequências da ganância e do desrespeito pela natureza. Dr. Miguel reuniu a equipe e compartilhou suas descobertas. Juntos, eles discutiram a possibilidade de que a civilização tivesse sido destruída não por um inimigo externo, mas por si mesma, devido à exploração desenfreada dos recursos naturais e à falta de respeito pelas forças que regiam o equilíbrio do mundo. Essa ideia levou a um profundo senso de responsabilidade entre os membros da expedição, que perceberam que suas ações no presente poderiam influenciar o futuro. Conforme os dias passavam, as experiências estranhas aumentaram.
Um membro da equipe, angustiado e confuso, desapareceu sem deixar rastros, e a sensação de que algo estava os observando se intensificou. A equipe começou a questionar se as ruínas eram realmente seguras para explorar. Com a pressão crescente e o clima mudando rapidamente, eles decidiram que era hora de retornar. Antes de partir, Dr. Miguel teve um último encontro com o altar. Ele fez uma oferenda simbólica, um gesto de respeito e gratidão por tudo o que aprenderá. Ao se afastar, ele olhou para as ruínas uma última vez, sentindo a conexão profunda que havia feito com aquela civilização perdida. Era como se a floresta, com todos os seus mistérios, estivesse pedindo que a história não fosse esquecida. As ruínas de uma civilização perdida permaneceram escondidas sob a vegetação da Amazônia, guardando segredos e lições que ainda ressoam. Para aqueles que buscam compreender a relação entre o ser humano e a natureza, essa história serve como um alerta sobre os perigos da arrogância e a importância de respeitar o mundo ao nosso redor. O que restou da civilização, embora coberto pelo tempo e pela vegetação, continua a ecoar entre as árvores, esperando que suas lições sejam ouvidas e compreendidas por aqueles que cruzam seu caminho. Os animais que falam é uma história envolvente que combina elementos de folclore, magia e sabedoria ancestral, explorando a relação única entre os seres humanos e o reino animal. A narrativa se desenrola em uma pequena aldeia escondida no coração da Amazônia, onde os habitantes acreditam que os animais são portadores de uma sabedoria profunda e que, em certas circunstâncias, têm a capacidade de se comunicar com os humanos. A lenda começa com uma jovem chamada Lara, conhecida por sua curiosidade insaciável e amor pelos animais. Desde pequena, Lara passava horas na floresta, observando a vida selvagem e ouvindo os sons da natureza. Os pássaros, macacos, onças e até mesmo as cobras pareciam entender sua presença e não a temiam. Certa vez, sua avó contou a ela sobre um antigo ritual que permitia que os humanos ouvissem a voz dos animais, mas avisou que esse poder não deve ser usado levianamente. Certa manhã, Lara decidiu que era hora de buscar essa sabedoria. Ela se aventurou profundamente na floresta, onde a vegetação se tornava densa e os sons da natureza mais intensos. Após horas de caminhada, ela encontrou uma clareira iluminada pela luz do sol, no centro da qual havia uma antiga árvore. A árvore, imensa e majestosa, tinha raízes que pareciam dançar ao vento. Lara se aproximou, sentindo uma energia vibrante ao seu redor. Com um coração cheio de esperança, ela se sentou aos pés da árvore e começou a entoar um canto que sua avó lhe ensinara. À medida que a melodia se espalhava pelo ar, Lara percebeu uma transformação ao seu redor. As folhas da árvore começaram a brilhar e, de repente, uma luz radiante envolveu a clareira. De dentro da luz, emergiu um espírito da floresta, uma entidade de forma humanoide, mas com traços animais. Ele se apresentou como Tua, o guardião dos animais e da floresta. Tua explicou que os animais sempre foram capazes de falar, mas que a maioria dos humanos havia perdido essa habilidade por causa da falta de respeito pela natureza. Ele elogiou a coragem e a pureza do coração de Lara e ofereceu a ela a chance de ouvir e entender os animais. Contudo, ele também alertou sobre o peso desse conhecimento, e cada vez que Lara ouvisse um animal, ela também sentiria suas dores, preocupações e alegrias. Com a bênção de Tua, Lara começou a explorar o mundo ao seu redor. Logo, ela pôde ouvir as vozes dos animais. Um macaco, chamado Zico, revelou a ela que a floresta estava em perigo devido à exploração humana e à destruição de seu habitat. Zico falou sobre suas preocupações em perder a casa onde cresceu e como isso afetava toda a sua família. Lara sentiu a tristeza de Zico em seu coração e prometeu fazer algo para ajudá-lo. Em outra ocasião, Lara conversou com uma onça majestosa chamada Jará. Jará contou histórias sobre o passado glorioso da floresta, quando todos os seres vivos coexistiam em harmonia. Ela explicou como a avareza dos humanos estava criando um desequilíbrio que ameaçava a todos. Lara percebeu que não era apenas um problema dos animais, mas uma questão que afetava toda a vida na Terra. Movida pela urgência das mensagens que ouvia, Lara decidiu agir. Com a ajuda dos animais, ela começou a organizar encontros na aldeia, compartilhando suas experiências e revelações.
Com cada história que contava, os moradores começaram a se conscientizar sobre a importância da preservação da floresta e da proteção dos animais. As pessoas começaram a repensar suas atitudes em relação ao meio ambiente, plantando árvores e lutando contra a destruição do habitat natural. No entanto, nem todos estavam felizes com a nova consciência da aldeia. Um empresário ganancioso, que queria desmatar parte da floresta para construir um hotel de luxo, ouviu sobre a influência de Lara e decidiu agir. Ele contratou homens para intimidar os moradores e descreditar as histórias de Lara, alegando que ela estava louca e que os animais nunca poderiam falar. Mas Lara não estava sozinha. Os animais se uniram para proteger a floresta. Zico e Jará, junto com outros seres da floresta, começaram a se manifestar nas proximidades da aldeia, fazendo com que os moradores vissem os sinais da natureza em perigo. As árvores começaram a sussurrar e os pássaros, em bandos, sobrevoavam a aldeia, criando um espetáculo que despertou a curiosidade de todos. Lara, com a ajuda dos animais, organizou um grande encontro na clareira onde conheceu Tua. A comunidade se reuniu, e juntos eles ouviram os animais falarem diretamente. As vozes ecoaram na floresta, narrando suas histórias e experiências, e finalmente, a aldeia entendeu a conexão vital que tinham com a natureza. A comunidade se mobilizou contra o plano do empresário, e a força coletiva e a voz dos animais garantiram que a floresta fosse protegida. Com o tempo, Lara se tornou uma defensora da floresta e dos direitos dos animais. Ela ensinou às crianças da aldeia sobre a importância de respeitar a natureza e viver em harmonia com todas as criaturas. A história de Lara e sua capacidade de ouvir os animais se espalhou, inspirando outras comunidades a cuidar de seus ambientes. Os animais que falam não é apenas uma história sobre a comunicação entre espécies, mas um poderoso lembrete da responsabilidade que todos temos em proteger nosso planeta. Lara, com a ajuda de Tu e de seus amigos animais, mostrou que quando ouvimos as vozes da natureza, podemos aprender a viver em equilíbrio, respeitando e cuidando do mundo ao nosso redor. A lenda das vozes dos animais continua a ser passada de geração em geração, mantendo viva a mensagem de respeito e amor pela natureza. A Vila dos Sem Voz é uma história que se passa em uma remota aldeia no coração da Amazônia, cercada por densas florestas e mistérios antigos. Esta vila, esquecida pelo mundo, abriga uma comunidade peculiar. Os habitantes, conhecidos como sem voz, são pessoas que perderam a capacidade de falar, mas essa condição não é apenas uma anomalia, é o resultado de uma maldição ancestral que permeia a história da aldeia. A origem da maldição remonta a muitos anos atrás, quando a vila era próspera e cheia de vida. Os aldeões viviam em harmonia com a natureza e tinham um profundo respeito pelos espíritos da floresta. Entre eles, havia uma jovem chamada Clara, que era conhecida por sua habilidade em cantar. Sua voz era tão doce que até os pássaros pareciam se calar para ouvi-la. No entanto, a fama de sua bela voz atraiu a atenção de um misterioso forasteiro que passou pela vila. Esse homem, que não era o que parecia, tinha um poder sombrio e desejava capturar a essência da voz de Clara para se tornar imortal. Ele ofereceu à jovem riquezas e promessas de fama, mas Clara, percebendo as verdadeiras intenções do estranho, recusou suas ofertas. Enfurecido, o forasteiro lançou uma maldição sobre a vila e todos os que habitassem aquele lugar perderiam sua voz, tornando-se sem voz para sempre. Com o tempo, a comunidade aprendeu a viver sem palavras, desenvolvendo uma linguagem de gestos e expressões. Eles se tornaram especialistas em comunicar-se por meio da dança, da pintura e da arte, criando uma cultura rica e vibrante. Porém, a ausência da fala também trouxe solidão e tristeza, e os habitantes frequentemente se lembravam da beleza da voz que fora silenciada. Anos se passaram, e uma nova geração cresceu na aldeia, ignorando quase completamente a história da maldição. Entre eles estava um jovem chamado Léo, que sempre se sentiu atraído pela floresta e suas lendas. Léo era curioso e determinado a descobrir mais sobre a história de sua vila e os mistérios que a cercavam. Ele ouvia as histórias contadas por seus avós, que falavam sussurrando sobre o dia em que a voz da vila foi tirada. Certa noite, enquanto explorava a floresta, Léo encontrou uma clareira iluminada pela luz da lua. No centro dela, havia um pequeno lago que refletia o céu estrelado.
Encantado pela beleza do lugar, ele decidiu se aproximar e, ao tocar a água, ouviu um sussurro suave, como se a própria floresta estivesse falando com ele. Com o coração acelerado, ele percebeu que as águas do lago guardavam um segredo. Determinado a entender o que estava acontecendo, Léo decidiu voltar à clareira todas as noites, ouvindo os sussurros do lago. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que as vozes não eram apenas ecos, mas histórias de seus antepassados, contadas por aqueles que haviam perdido suas vozes. Cada noite, Léo mergulhava mais fundo nas lendas da vila, e a conexão com seus antepassados se tornava cada vez mais forte. Uma noite, enquanto contemplava o lago, Léo teve uma visão. Ele viu Clara, a jovem que havia sido a causa da maldição, dançando e cantando sob a luz da lua. Ele percebeu que Clara ainda estava presente, não apenas como uma lembrança, mas como parte da essência da vila. Ele também viu o forasteiro, que estava agora consumido pela escuridão, preso em um ciclo de solidão e dor, sem conseguir levar consigo a beleza que havia destruído. Inspirado pela visão, Léo decidiu que era hora de quebrar a maldição. Ele retornou à aldeia e começou a compartilhar suas experiências com os outros. Usando a linguagem dos gestos, ele explicou o que havia aprendido e a importância de resgatar a história de Clara e o forasteiro. A ideia de reverter a maldição começou a ganhar força entre os jovens da vila, que se uniram para ajudar Léo em sua missão. Juntos, eles criaram um ritual de dança e música, combinando o que havia de mais belo na cultura da aldeia com os ensinamentos de Léo. A cada ensaio, a alegria e a esperança começaram a florescer na vila. No entanto, havia um desafio, e a dança deveria ser realizada na mesma clareira onde Léo descobriu o lago. Era ali que a energia da floresta e dos espíritos poderia ser convocada para ajudar a reverter a maldição. Na noite da grande dança, toda a vila se reuniu na clareira. Com corações cheios de esperança, eles dançaram e se movimentaram, cada passo trazendo de volta as memórias de suas vozes perdidas. Léo, no centro do ritual, sentiu a força da floresta e da história de sua vila. Enquanto dançavam, a luz da lua parecia brilhar ainda mais intensamente, e o lago começou a ondular, refletindo as emoções que estavam sendo liberadas. Quando a dança atingiu seu clímax, um vento forte soprou pela clareira, e os sussurros do lago se tornaram gritos de alegria. Com um último movimento, Léo ergueu as mãos para o céu e, de repente, o som de vozes começou a ecoar pela floresta. As almas da vila, uma a uma, começaram a recuperar suas vozes. O que antes era silêncio agora era preenchido por risos e canções, uma celebração da vida e da recuperação. A maldição estava quebrada. Os habitantes da vila choraram de alegria ao redescobrir suas vozes, e a floresta respondeu com uma sinfonia de sons. No entanto, em meio à celebração, Léo lembrou-se do forasteiro. Ele sabia que a verdadeira libertação viria não apenas para eles, mas também para aquele que havia causado a dor. Com isso em mente, Léo propôs uma nova missão: encontrar e oferecer perdão ao forasteiro, na esperança de que sua alma também pudesse ser libertada. Os jovens da vila se uniram a Léo em sua busca pelo forasteiro. Eles viajaram pela floresta, enfrentando desafios e perigos, mas determinados a trazer a luz de volta ao homem que havia sido consumido pela escuridão. Finalmente, após dias de busca, encontraram o forasteiro em uma caverna, sozinho e atormentado. Léo, com compaixão e coragem, aproximou-se dele e disse: "Você pode ser livre. Nós perdoamos você." Aquelas palavras ecoaram na caverna, e o forasteiro, que havia perdido sua própria voz, começou a chorar. Ele reconheceu o erro de suas ações, e pela primeira vez, sentiu o peso de sua solidão. Com lágrimas nos olhos, ele aceitou o perdão e, em um momento de transformação, uma luz começou a brilhar ao seu redor. O forasteiro se levantou, e sua verdadeira essência foi revelada. Ele não era apenas um homem consumido pela ganância, mas um ser perdido que havia se desviado de seu caminho. Com o perdão dos habitantes da vila, ele foi libertado da maldição que o prendia. O poder da reconciliação restaurou não apenas sua voz, mas também a harmonia que ele havia destruído. De volta à vila, todos celebraram a nova vida que agora era parte de sua história. O forasteiro, transformado, tornou-se um defensor da floresta e um amigo da aldeia. Juntos, eles aprenderam a respeitar e proteger a natureza, criando laços de amizade e entendimento.
A Vila dos Sem Voz floresceu novamente, e a história de Clara e do forasteiro se tornou uma lenda, lembrando a todos sobre o poder da palavra, do perdão e da união. A mensagem da história ressoou não apenas entre os habitantes da vila, mas também nas gerações que se seguiram. O poder das vozes, antes silenciadas, ecoou pela floresta e pelas almas de todos que habitavam a Amazônia. O legado de A Vila dos Sem Voz se tornou um símbolo de esperança e redenção, uma lembrança de que, mesmo nas sombras da escuridão, sempre há uma chance de encontrar a luz e a liberdade. A Noite dos Mortos é uma história que se desenrola em uma pequena e isolada aldeia situada nas profundezas da Amazônia, onde a tradição e o sobrenatural estão entrelaçados. A aldeia, cercada por uma densa floresta envolta em mistérios, celebra anualmente uma festividade conhecida como a Noite dos Mortos, um evento que honra os ancestrais e busca a comunicação com os espíritos que já partiram. No entanto, essa celebração, que é um momento de reverência e conexão com o passado, também guarda segredos sombrios que se desvelam em uma noite fatídica. À medida que a Noite dos Mortos se aproxima, a tensão na aldeia aumenta. Os mais velhos contam histórias sobre como, em certas ocasiões, os espíritos que retornam para visitar seus entes queridos podem não ter boas intenções. Lendas antigas falam de uma entidade maligna que se aproveita do véu entre os mundos para causar caos e desespero. Nessa noite especial, os aldeões são aconselhados a permanecer em suas casas e a não desafiar os espíritos que podem estar vagando pela floresta. Um jovem chamado Pedro, que sempre teve um espírito aventureiro e uma curiosidade incontrolável, não se deixa intimidar pelas histórias de terror. Ele se recusa a acreditar que algo ruim possa acontecer durante a celebração e decide explorar a floresta na noite fatídica, acreditando que a experiência lhe trará coragem e histórias para contar. Ele ignora os avisos dos mais velhos, com uma lanterna na mão, adentra na mata escura, atraído pela música e pelos rituais que ecoam ao longe. À medida que avança, a atmosfera muda. O ar torna-se pesado e frio, e a luz da lanterna parece vacilar à medida que sombras dançam entre as árvores. Pedro sente uma presença, mas acredita que é apenas sua imaginação. Ele continua, porém, até que se depara com um antigo altar coberto de oferendas, onde os aldeões costumam deixar comida e objetos para os espíritos. Sentindo-se desafiado, ele decide deixar uma oferenda de sua própria, um pequeno amuleto que pertenceu à sua avó. No entanto, ao fazê-lo, ele não percebe que invocou algo que não deveria. Com o tempo, a música que antes soava alegre e festiva se transforma em uma melodia sombria e hipnotizante. Pedro sente um arrepio percorrer sua espinha, mas ainda assim, não consegue se afastar. Em vez disso, ele começa a ouvir sussurros. As vozes são baixas e indistintas, mas ele consegue discernir que são chamadas de pessoas que conheceu em vida, seus ancestrais, pedindo para que ele se una a eles. A sensação de ser observado aumenta, e Pedro, em um impulso de bravura, começa a responder aos chamados. A situação rapidamente se transforma em um pesadelo. Ao seu redor, as árvores começam a se contorcer e as sombras se alongam. Ele vê figuras indistintas se movendo entre os troncos, e a atmosfera se torna opressiva. Pedro percebe que os espíritos que ele invocou não são apenas benignos, mas também aqueles que guardam rancor e tristeza. Ele tenta retornar à aldeia, mas o caminho parece se perder na escuridão. As vozes aumentam, clamando por sua atenção, e Pedro se vê cercado por visões de seus ancestrais, alguns sorrindo, outros com rostos distorcidos pela dor e pela raiva. Desesperado, ele finalmente compreende que a Noite dos Mortos não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade para que os espíritos reclamem o que perderam. Ele se lembra das histórias sobre a entidade maligna que se alimenta do medo e da dor e percebe que, ao desrespeitar a tradição e invocar os espíritos, ele pode ter atraído essa força negativa. Com isso em mente, Pedro tenta afastar-se, mas a floresta parece prendê-lo em um abraço gélido, tornando difícil encontrar o caminho de volta. Enquanto as sombras se aproximam, ele se lembra de uma antiga canção que sua avó costumava cantar, uma canção que trazia conforto e esperança. Ele começa a entoá-la, sua voz tremendo, mas decidida. A melodia ecoa pela floresta, e por um breve momento, as vozes ao seu redor se calam. Pedro se agarra à canção, e as sombras hesitam, como se a música tivesse poder sobre elas.
Ele continua cantando, sentindo a força de suas palavras, e aos poucos, começa a notar que as figuras ao seu redor parecem menos ameaçadoras. A canção se torna um apelo para que os espíritos encontrem paz. Ele não está pedindo que eles se vão, mas sim que se lembrem de quem eram em vida. À medida que canta, ele percebe que alguns dos espíritos estão se afastando, e os rostos distorcidos começam a suavizar. Pedro sente uma onda de alívio enquanto os sussurros se transformam em palavras de gratidão. Ele, então, percebe que os espíritos também desejam ser lembrados, mas que sua dor os impede de encontrar a paz. Finalmente, ele vê um caminho claro entre as árvores, como se a floresta estivesse se abrindo para deixá-lo passar. Com a coragem renovada, ele se apressa em direção à luz da aldeia, sua canção ainda ecoando em seus lábios. Assim que alcança a segurança dos braços da comunidade, a música se dissolve no ar e a aldeia volta a ser envolvida pelo silêncio que precede a noite dos mortos. Ao retornar, Pedro é recebido com olhares de alívio e preocupação. Ele compartilha sua experiência com os aldeões, que escutam atentamente suas palavras. Com sua história, Pedro não só traz uma nova compreensão sobre a importância da tradição, mas também inicia uma discussão sobre como honrar os espíritos sem desrespeitar seus legados. Ele percebe que a Noite dos Mortos não deve ser vista apenas como um evento de luto, mas como uma oportunidade para celebrar a vida e a memória dos que se foram. A partir daquela noite, a aldeia adota uma nova tradição, e em vez de temer os espíritos, eles os acolhem com respeito e amor, lembrando-se de que a conexão entre os vivos e os mortos é uma parte fundamental da experiência humana. A história de Pedro se torna uma lenda, ensinando futuras gerações sobre a importância de escutar, respeitar e lembrar aqueles que vieram antes deles. Asterisco a Noite dos Mortos ** se transforma em um símbolo de união, onde a dor da perda é suavizada pela celebração da vida, e as vozes dos que partiram nunca são esquecidas, mas sempre reverberam no coração dos que ficam.